Bom dia, hoje Salmo 110 e eu vou começar pela leitura do texto. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder, dizendo, domina sobre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Que texto! Esse salmo está falando sobre Jesus Cristo. Quando ele começa, quando Davi fala, logo no primeiro texto, ele fala assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. É como se ele estivesse falando, disse o Pai ao Filho, assenta-te à minha direita, como se o Pai chamasse o Filho para se assentar. Nós vemos esse texto lá no livro de Apocalipse, isso acontece. O pai chamando o filho para se assentar. Isso fala sobre honra. Se nós levarmos em consideração o chamar para ocupar um lugar, ocupar um espaço, é honra. Honra tem a ver com o lugar que nós ocupamos. Lá no Éden, quando Adão, ele peca, Adão ocupava um lugar junto a Deus. No momento em que Adão peca, é como se ele saísse desse lugar e ele descesse. O que Jesus faz é, para restaurar todas as coisas, a Bíblia diz que ele se esvaziou de quem ele era. Ele se esvaziou do fato de ser Deus, de ser filho de Deus, de estar na eternidade com o Pai. Ele se esvaziou e ele veio aqui para baixo, no lugar aonde Adão deixou a humanidade. Ele veio aqui para baixo. Se Adão deixou o lugar ao lado de Deus, junto de Deus, ele estava junto de Deus o tempo inteiro e ele esvaziou, ele deixou esse lugar vazio a tal ponto de Deus, quando vai procurar Adão, ele fala assim, Adão, aonde você está? Porque Deus olhou para aquele lugar que Adão deveria e percebeu que estava vazio, Adão caiu daquilo. O pecado tirou Adão da presença de Deus. Então Jesus Cristo se faz carne e vem até o local aonde Adão deixou a humanidade. E aqui neste local, Cristo paga um alto preço para nos trazer de volta ao local ao lado de Deus, sendo Cristo o primeiro que retorna a esse lugar. Por isso que o Salmo começa, aonde o Pai, Deus Pai, chega para Jesus Cristo e fala, assenta-te à minha direita. É o Pai chamando o Filho. E quer saber, nós ouviremos isso. Nós ouviremos essas mesmas palavras. Nós ouviremos o Pai nos chamando para perto. A Bíblia diz que haverá um dia em que toda a humanidade, os que viveram e os que já morreram, estarão diante dele. E ele vai chamar um por um pelo nome. Vai demorar essa chamada, mas aguardamos esse dia com expectativa. E aqui nesse texto fala mais, o texto continua e fala o seguinte. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha esse texto. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A grande questão que fica é, quem são os inimigos? Quem são os inimigos? A Bíblia no Novo Testamento vai dizer que outrora nós éramos inimigos de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado nos dominava. Mais do que nos dominar, o pecado nos governava. Aquilo que nós fazíamos e vivíamos nessa terra era moldado pelo pecado. Era o pecado quem dizia quem eram as nossas amizades, era o pecado quem dizia quais eram as nossas capacidades, era o pecado quem dizia onde nós iríamos ou não iríamos. Quantos não eram, por exemplo, os homens que talvez até pensassem que queriam ficar em casa, mas porque o pecado os dominava, saíam para pecar? E por aí afora. Vários outros exemplos. E aqui está dizendo então que nós éramos inimigos de Deus. E quando aqui nesse salmo fala o seguinte, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, eu era o inimigo. Porque eu reconheço que o pecado me dominava e porque o pecado estava em mim. Tudo aquilo que era contrário a Deus também estava em mim.
Mas no momento em que isso é tirado de mim, no momento em que isso sai de mim, já não sou mais dominado pelo pecado. E agora que eu não sou mais dominado pelo pecado, significa que eu domino e governo a mim mesmo. E é interessante que somente no momento que eu tenho controle sobre mim mesmo, eu posso me render a alguém verdadeiramente. Se eu não tenho controle sobre mim mesmo, eu jamais poderei me render a qualquer pessoa. Então Cristo restaura, tirando de mim o pecado, Ele restaura o meu controle sobre mim mesmo, para eu tomar uma única decisão: a quem me entregarei. Então quando Ele fala que nós estaremos debaixo dos seus pés, é verdade, é verdade. Sabe por quê? Que eu me prostro diante dos pés dele, porque Ele fez isso por cada um de nós. Você se lembra que uma vez Jesus estava com os discípulos, e estando com os discípulos se sentam e ele se prostra para lavar os pés de um por um. Ele fez isso com aqueles 12 discípulos. Nós, nos dias de hoje, ele não lavou os nossos pés, mas ele fez aquilo por aqueles, para dizer que ele se colocou diante de cada um de nós para nos lavar de todo tipo de erro e pecado que pudéssemos ter cometido. Absolutamente nada do que nós pudemos ter feito lá atrás é maior do que aquilo que Ele fez por cada um de nós. Não há comparação. É por isso que Paulo vai dizer: absolutamente nada me separa do amor dele, porque o que Ele fez por mim é maior do que qualquer coisa que eu possa ter feito, ou que possam ter feito comigo. Ele é maior. O sacrifício dele foi maior, a extensão do amor dele cobriu a todos e alcançou a todos, e agora que o amor dele me alcançou, absolutamente nada me separa do amor dele. Nem a morte, nem a vida, nem tribulação, nem angústia, nem altura, nem profundidade, absolutamente nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus lavou os pés dos discípulos, ele se prostrou. Aquele que se prostrou diante de nós, agora merece todo o nosso amor e que nos prostremos diante dele. Jesus fez aquilo que foi o impensável. Muitas vezes nós, nos nossos relacionamentos, nós pensamos assim: não, eu só vou fazer se fizer para mim. Eu vou ser bom para o meu cônjuge se o meu cônjuge for bom para mim. E por aí vai. Mas Jesus nos deu o exemplo máximo de que Ele amou sem ser amado. Ele fez por nós sem que nós tivéssemos feito por Ele. Ele veio a essa terra e se entregou, sendo que ninguém estava disposto. Os seus próprios discípulos, um achou que valia mais vendê-lo do que continuar com Ele. Outro disse que nem o conhecia. E quando nós falamos isso, nós somos como esses discípulos. Quantas vezes na hora, no momento importante, nós saímos de cena. Não conseguimos manter as nossas palavras, não conseguimos manter a nossa convicção e cumprir aquilo que nós sentimos muitas vezes que é o certo. Jesus ficou sozinho, mas para dizer a cada um de nós que quantas e quantas vezes nos sentimos tão sozinhos nessa terra, é a forma que Ele tem de dizer: eu sei pelo que você está passando, passei pela mesma coisa, por amor a você, por amor a você. Esse salmo fala do nosso Senhor conquistando, transformando inimigos em amigos pelo amor. Ao final diz que ele caminha, bebe da torrente, ele bebe da fonte, ele se alimenta diretamente de Deus. Deus é a fonte na vida do Filho, e o convite do Filho é para que seja a fonte na nossa própria vida. E ele passa de cabeça erguida, ou seja, postura firme, reta, cabeça erguida, a cabeça, o centro do meu pensamento, o centro das minhas emoções, aonde devem estar, no controle da minha vida. Adão e Eva, quando eles erram, eles perdem o controle deles mesmos. Mas agora Cristo restaura todas as coisas e nos devolve o controle dessas coisas, para que agora, tendo a minha vida nas mãos, eu possa viver da melhor forma possível, vivendo o tempo presente, não sendo mais dominado pelo passado, não vivendo mais a ansiedade do futuro, mas vivendo com intensidade o tempo presente, para me render diante dele em gratidão por aquilo que um dia ele fez por cada um de nós.
que você possa ter uma certeza: existe nos céus um Deus que te ama profundamente, a tal ponto que Ele deu a vida por você, e absolutamente nada nessa terra é maior do que isso. Nada é mais importante do que o fato de que Ele espera para se encontrar contigo por toda a eternidade. Ele não abre mão de você, da sua presença, e mais, Ele quer toda a tua família junto. Que Deus te abençoe hoje e sempre, sempre, por toda a eternidade. Amém.